Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Faço vocês bem-vindos a essa nossa aula de reposição. Será para mim uma inspiração conversar com vocês nos próximos minutos e eu vou falar o mais pessoal possível e oro que essa interação seja proveitosa para vocês, o quanto é proveitoso para mim. Lembrando que vocês precisam responder o questionário, né, que acompanha essa aula. O link encontra-se na descrição do vídeo e vocês podem acessar logo abaixo aqui do vídeo, né, nessa seção. Fica aqui, tá bom? Você clica nesse link e vai abrir um questionário. Vocês vão precisar responder. Pode ser durante o momento que vocês estão assistindo a aula, você pode parar o vídeo, né, e responder, ou no final, depois que você assistir todo o vídeo, você pode voltar nas questões e responder. Para responder as questões, você precisa assistir o vídeo, ok? Vamos começar então. Espero que vocês tenham feito uma oração, tá bom? É muito importante para nós estarmos na sintonia com o Espírito. Nossa lição hoje, ela leva esse título, né? Doutrina e Convênio 111, ordenarei todas as coisas para o vosso bem. Lembrando que na pergunta número 6 do questionário, vocês vão responder qual é o título da lição, ok? Então, para o vídeo, vai lá e responde, né? Qual é o nome da lição. O nome da lição é o título Doutrina e Convênio 111, ordenarei todas as coisas para o vosso bem. Dito isso, vamos continuar. Nós vivemos num mundo que tem muitos desafios, né? Muitos mesmos, dificuldades. E vamos pensar um pouco nessas circunstâncias, né? Às vezes nós paramos e ficamos pensando por que as coisas são assim, né? Por que acontece isso comigo, ou com meu amigo, ou com um parente, né? E vamos refletir um pouco sobre esse tema. Pense nos desafios que você enfrenta com frequência que podem levá-lo a sentir desanimado ou temer que as coisas não vão melhorar, né? Então pense um pouquinho nisso. Se você tem alguma situação que você acha que está difícil, que você enfrenta frequentemente, e como vai resolver isso? E agora eu gostaria que vocês olhassem para essa escala e vocês pudessem pensar nela para responder uma pergunta que vem em seguida, ok? Então, vamos refletir agora com a escala. Nós temos aí os níveis, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Como você se classificaria nessa escala com relação aos problemas ou desafios que está enfrentando ou que pode enfrentar no futuro, né? Então, hoje, pensando assim em dificuldades, alguns problemas que você pode ter, onde você estaria nessa escala de 1 a 5? Estaria bem embaixo? Estaria bem em cima, né? Vamos ver. Se nós imaginarmos a escala nessa pontuação, quanto mais baixa, eu não me sinto confiante. Quanto mais alta, eu sinto-me confiante. Ou seja, se eu estiver ali no 1, eu não tenho confiança de que vai melhorar as coisas. Se eu estiver no 5, eu estou muito confiante. Está difícil, eu estou caindo, mas eu estou levantando. Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso amigo, vamos chamar ele de Tristonho, né? Olha ali onde ele está, no 1. E nós temos aqui o nosso amigo, vamos chamá-lo de Animado, né? O Animado está lá, 5, estou indo, estou chegando, vou chegar lá. Ele tem muita fé, ele confia em Deus, ele estuda as Escrituras, ele sabe que as dificuldades existem,
mas que o Senhor também pode nos ajudar, né? E o interessante disso, gente, é que em um momento difícil para o profeta Joseph Smith e outras pessoas, nessa época da história da igreja, né, que nós estamos estudando agora. E o que nós vamos aprender hoje serve de exemplo para passarmos pelos nossos desafios atualmente. Então vai surgir uma pergunta. Em sua opinião, a maioria dos adolescentes está confiante de que as coisas vão contribuir para o bem deles? Pensem nisso. Em sua opinião, a maioria dos adolescentes estão confiantes de que as coisas vão contribuir para o bem deles? Ou seja, você que está assistindo essa aula, você está confiante de que todas as coisas vão contribuir para o seu bem, independente das dificuldades que existem? Então nós vamos estudar um pouco sobre isso que aconteceu na sede da igreja, naquela época em Kirtland, e na outra parte que a igreja estava florescendo muito, né, que era no Missouri. E para ter uma ideia, o cenário de onde acontecem os fatos que nós estamos estudando hoje, né, que é a Doutrina e Convênio 111, como nós falamos no início. E ela aconteceu aqui, ó, em Kirtland, era a sede da igreja, era onde o profeta estava com os apóstolos, né? Aconteceu na região de Nova York, aconteceu na região do Canadá, tinha missionários ensinando lá, e principalmente a sessão 111 se dá nessa cidade chamada Salem, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Aqui é onde aconteceu o que nós vamos estudar hoje, ok? Na Introdução Histórica de Revelação, 6 de agosto de 1836, sobre Doutrina e Convênios 111, em sua página 35, em josephsmithpapers.org, relata, em 1836, a igreja estava profundamente endividada devido aos custos da construção do templo de Kirtland e da de terras em Ohio e no Missouri. Ao mesmo tempo, os santos do condado de Clay, Missouri, estavam sendo forçados a se mudar. No final de julho de 1836, com essas preocupações pesando muito na mente, Joseph Hiram Smith, Oliver Calder e Sidney Rigdon viajaram mais de 965 quilômetros de Kirtland, Ohio, até Salem, Massachusetts. Embora o motivo da viagem não seja muito claro, eles podem ter agido de acordo com as informações que achavam que poderiam ajudá-los a aliviar a dívida da igreja. Um relato afirma que um membro da igreja havia falado a Joseph Smith sobre uma casa em Salem na qual havia escondido grande quantia em dinheiro. Olha só, o profeta Joseph Smith, ele viajou quase 1000 quilômetros para chegar nesse lugar, né? Porque esse membro tinha dito que tinha alguma fortuna enterrada lá numa casa, né? Eu não sei o que passou pela cabeça, o relato não é tão claro quanto a isso, mas o profeta viajou esses quase 1000 quilômetros com mais 2 élderes, procurando essa facilidade, né? E realmente não encontrou, porque não existia isso. Mas o Senhor diz na Escritura, em Doutrina e Convênios, que tinha outros tesouros ali, né? Que eram conversos, eram nomes para levar o templo e fazer as ordenanças pelos antepassados ali naquela cidade, uma série de outros bens que não eram materiais, mas eram bens espirituais, né? E então o profeta recebeu a Escritura, essa revelação, a seção 111, é uma seção bem pequenininha, né? Mas com grandes ensinamentos. E eu gostaria que vocês lessem esses versículos, tá? Você pode dar uma pausa e ler e responder essas duas perguntas. Que perguntas você tem sobre esses versículos? Então, leia a Doutrina e Convênio 111, de 1 a 4 e veja que pergunta você tem. 111, de 5 a 8, quais as perguntas que você tem? Doutrina e Convênio 119, de 9 a 11, quais perguntas você tem? Depois, você vai responder as suas perguntas vendo as verdades que você aprendeu sobre Deus nesses versículos. Lembra que para o exercício de reposição, vocês têm que responder as perguntas. Aqui nós temos a primeira pergunta
que o professor está fazendo para vocês, tá? Então, lá na questão 7 vai perguntar qual é a primeira pergunta. Então, essas duas perguntas, né? São duas perguntas que você coloca lá. Que perguntas você tem sobre esses versículos e que verdade você aprendeu sobre Deus nesses versículos? Aí você lá responde. Tem que ter pelo menos uma pergunta para Doutrina e Convênio 111, 1 a 4, uma pergunta para a Doutrina e Convênio 111, 5 a 8 e uma pergunta para a Doutrina e Convênio 111, do 9 ao 11. E tem que ter uma verdade que você aprendeu nesses blocos, tá? Então você vai colocar 3 verdades. Uma para a Doutrina e Convênio 111, de 1 a 4, uma verdade para a Doutrina e Convênio 111, do 5 a 8, e uma verdade para a Doutrina e Convênio 111, do 9 ao 11, ok? Então, vá lá, dá uma paradinha aí no vídeo, abre lá o questionário e já responde a questão número 8, tá? A número 7 está perguntando só quais são as perguntas. A número 8 você responde as perguntas, tá? Muito bem, acredito que vocês responderam. Vamos adiante então. Pensando nessas escrituras de Doutrina e Convênios, como você imagina que essas verdades de Doutrina e Convênios 111 ajudaram o profeta Joseph Smith e seus amigos e como elas podem ajudar você hoje, né? Então, o que o profeta falou ali, o Senhor falou para o profeta naqueles versículos, como vocês imaginam que aquilo ajudou o profeta Joseph Smith? E trazendo para os seus dias, né, as dificuldades que você tem, os desafios que você passa, como essas escrituras podem lhe ajudar com isso. Vamos passar agora então, olha só, para a pergunta número 9 lá no formulário. Nós vamos então ter a segunda pergunta. Olha aqui. Como as verdades que você identificou ajudaram Joseph Smith com os desafios e as preocupações que ele tinha e como elas podem ajudar você? Então, vai lá na pergunta número 9. Qual é a pergunta? Como essas verdades ajudou o profeta e como elas ajudam você? E aí você dá uma paradinha e responde também a questão número 10, tá? Na 9 você identificou a pergunta e na 10 você responde a pergunta. Ok, respostas feitas com certeza, vou ficar muito feliz em recebê-las. Uma coisa que nós aprendemos nessa seção 111, versículo 11, que o Senhor fala que ele ordenarei, né? Ele diz, eu ordenarei. Essa palavra ordenarei significa, nesse contexto, preparar. O Senhor está dizendo, ordenarei ou prepararei. E aí surge outra pergunta para vocês. Como podemos sentir que o Senhor tem preparado as coisas para nós hoje em dia? O que você tem visto na sua vida que demonstra que o Senhor preparou o caminho para você? Olha só, essa é uma grande verdade que nós aprendemos nessa aula hoje. Que Deus pode ordenar todas as coisas para o nosso bem. Tudo Ele pode ordenar para o nosso bem. Às vezes pode parecer que não, que nada está bem, nada está certo, né? Podemos ter um problema de desemprego em casa, de saúde de um dos familiares, ou eu mesmo, de desafios na escola, né? Briga com os amigos, enfim, uma série de coisas que a gente pode pensar que isso não está bem, né? Mas olha só, nós podemos confiar que Deus pode ordenar todas as coisas para o nosso bem. Eu vou colocar uma escritura aqui, eu gostaria que vocês marcassem as frases que ensinam sobre essa verdade neste versículo. Que Deus pode ordenar todas as coisas para o nosso bem. Olha só. Portanto, sede prudentes como as serpentes, mas sem pecado. E ordenarei, lembrando que esse ordenar significa preparar, né? Nós poderíamos ler assim, portanto, sede prudentes como as serpentes, mas sem pecado. E prepararei todas as coisas para o vosso bem, tão depressa quanto fordes
capazes de recebê-las. Olha só, o Senhor aqui nesse versículo, ele dá algumas verdades para nós, né, que ensina esse conceito, que ele prepara todas as coisas para o nosso bem. Então eu vou pedir a vocês que deem uma olhada e marquem quais são as frases aqui nesse versículo que demonstram que Deus prepara tudo para mim. Ok? Vamos lá, vou parar aqui um pouquinho o vídeo para vocês responderem. Muito bem, vamos voltar então à nossa escala, né? Pensando nessa preparação que o Senhor faz para nós. Olha lá o Senhor otimista, né? Que nós chamamos ele de Senhor otimista, né? Senhor para frente, Senhor feliz, né? Ele acredita que Deus está preparando o caminho para ele. Olha quanto ele já andou do 1 até o 4, né? E está indo em direção ao 5. Ele está se sentindo confiante, porque ele acredita nas verdades do Evangelho. E eu vou pedir então para vocês refletirem um pouco sobre quanto você está confiante de que Deus pode preparar todas as coisas para o seu bem. Tem um hino da igreja, né, que fala: conta as bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e verás o poder de Deus. Né? Então, se nós contarmos as bênçãos, se nós formos pensar quais são as bênçãos que eu tenho, né? Por exemplo, você acordar todo dia, essa é uma grande bênção. Eu agradeço muito por isso. Porque quanta gente não acorda no dia seguinte, né? E nós temos a oportunidade de começar cada dia um novo dia. Isso já é uma grande bênção. Ter a nossa família, ter o alimento, ter a roupa, né? Ter a escola, ter trabalho. Às vezes são coisas que acontecem tão normal na nossa vida todo dia que nós não atribuímos como uma bênção, como uma dádiva, né? Isso são bênçãos, são dádivas maravilhosas. E devemos orar todos os dias e agradecer a Deus por elas, por tê-las, e pedir que possamos continuar tendo. Por mais humildes, por mais simples que sejam, mas são bênçãos. Se você desejar acreditar mais fortemente nessa verdade, você pode orar pedindo ajuda para aprofundar seu entendimento e sua crença nesse atributo de Deus. Olha só, podemos acreditar e orar, mas olha como ele diz aí, né? Acreditar fortemente e orar pedindo ajuda para aprofundar o nosso entendimento e a nossa crença nesse atributo de Deus, né? De que ele vai melhorar e mudar as coisas para nós. Eu gostaria, jovens, de prestar o meu testemunho a vocês que isso é uma veracidade enorme. Eu tenho presenciado isso na minha vida de inúmeras maneiras. Comigo, com meus filhos, com pessoas que eu sirvo, né? Com os alunos. A gente tem encontrado diversos testemunhos da bondade de Deus na vida de cada um. Que você possa ter essa compreensão também, sempre, e poder fazer com que ela ganhe vida e força para você também, ok? De acordo com o versículo 11, o que é exigido de nós para que Deus prepare todas as coisas para o nosso bem? Olha só que pergunta inspirada, né? De acordo com o versículo 11, que nós vimos agora há pouco, né? Que Deus disse que prepararia todas as coisas para nós. O que é exigido de nós para que Deus prepare todas as coisas para o nosso bem? Olha só, o Pai Celestial não dá nada de graça para ninguém, porque tudo que é de graça não tem valor. Então, o Pai Celestial exige um coração e uma mente obediente. É só isso que ele pede, um coração e uma mente obediente, para que possamos ter direito a essa preparação e a essas bênçãos que ele tem para cada um de nós. Então, essa
é a segunda pergunta, ok? É a pergunta de número 11. De acordo com o versículo 11, o que é exigido de nós para que Deus prepare todas as coisas para o nosso bem? Então, corra lá no exercício e já pode responder essa pergunta. Olha lá, a primeira é qual é a pergunta. Vocês vão escrever, de acordo com o versículo 11, o que é exigido de nós para que Deus prepare todas as coisas para o nosso bem? E aí, na questão 12, você responde essa pergunta, ok? Então, pondera aí no versículo 11 da seção 111, quais são as exigências que o Pai Celestial faz para que nós possamos receber todas as bênçãos que Ele tem para nós. Vamos adiante. Agora que vocês responderam a segunda pergunta, né? Uma verdade que fica muito clara para cada um de nós é que o Senhor mostra claramente, olha só, não é escondido, não é assim que você tem que descobrir, é claro que precisamos fazer para que Ele ordene todas as coisas para o nosso bem. Olha só, Romanos 8, 28 tem algumas pistas do que nós precisamos fazer. E é interessante porque, olha só, ele usa a mesma linguagem de Doutrina e Convênios 111, versículo 11. No versículo 28 de Romanos diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, olha só, para que o bem contribua para nós, eu tenho que ter amor a Deus e ser chamado segundo o seu propósito, né? Nós somos chamados através do batismo, nós somos chamados através do sacerdócio, através das ordenanças que fazemos no templo, um chamado na igreja, né? Então, sempre que eu amo a Deus e sirvo a Ele, todas as coisas vão contribuir para o meu favor. Depois nós temos Doutrina e Convênios 90, 24. Buscai diligentemente, orai sempre e sede crentes. Todas as coisas contribuirão para o vosso bem, se andardes retamente e vos lembrardes do convênio que fizeste uns com os outros. E uma grande maneira, gente, de fazer convênios, e nós fizemos uns com os outros, foi no dia do nosso batismo, né? E cada domingo nós fazemos esse convênio uns com os outros, partilhando do sacramento, na reunião sacramental. E aí, indo ao templo fazer batismos vicários, né, servindo no sacerdócio os rapazes, as moças apoiando os rapazes no serviço, apoiando o pai no sacerdócio. Né? Então, e buscando diligentemente, orando sempre e sendo crentes, né? Que ele diz, crente no sentido de crer, de acreditar. Olha só quantas coisas nós podemos fazer para que tudo contribua para o nosso bem. E por último, Doutrina e Convênios 100, versículo 15. Portanto, que se console o vosso coração, pois todas as coisas contribuem para o bem daqueles que andam retamente e para a santificação da igreja. O presidente Hinckley dizia, tudo vai dar certo, não se preocupe. Digo isso a mim mesmo, todas as manhãs, vai dar tudo certo. Se você der o melhor de si, tudo vai dar certo. Coloque sua esperança em Deus e siga em frente com fé e confiança no futuro. O Senhor não vai nos abandonar. Ele não nos abandonará. E eu gostaria só de dizer para vocês que o Salvador Jesus Cristo preparou tudo para nós. Quando ele veio a essa terra, ele já tinha criado o universo, criado a terra, deixado tudo pronto, né? Aí veio a queda, ele veio com a expiação para pagar o efeito da queda, e preparou todo o caminho para que nós, junto do arbítrio moral, nós pudéssemos fazer as melhores escolhas, para que tudo contribua para o nosso bem. Né? Que plano maravilhoso! Três perguntas para fixar o que falamos hoje. O que você encontrou que pode fortalecer sua confiança de que Deus pode ordenar todas as coisas para o seu bem?
Como ter uma perspectiva eterna o ajuda a confiar que Deus pode ordenar todas as coisas para o seu bem, e quando ou como Deus preparou coisas para o bem em sua vida ou na vida de alguém que você conhece. Foi muito bom estar com vocês. Só lembrando que o propósito de nossa lição hoje é ajudar você a sentir mais confiança no Pai Celestial e em Jesus Cristo. Então, que você esteja, como esse jovem aí, né, com o braço para cima, seguindo em frente, confiando no Pai Celestial e em Jesus Cristo. Esse é o propósito. O desafio, que você possa pensar nos problemas ou desafios que enfrenta e como está confiante de que pode passar por eles e que as coisas vão contribuir para o seu bem, porque você vai amar a Deus, vai confiar nele, vai buscar diligentemente, vai orar diligentemente, vai servir diligentemente. E dessa forma as coisas vão contribuir para o seu bem, com certeza. Eu gostaria só de prestar o meu testemunho a vocês, de que eu sei que Deus vive, essa é a sua igreja, eu não tenho dúvida disso. O Pai Celestial tem um amor muito grande por nós. Ele tem feito com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Desde na existência pré-mortal, onde participamos do conselho, onde foi apresentado esse plano maravilhoso, que é o plano de salvação. Depois teve a criação, a organização do mundo, né? A queda com Adão e Eva. Depois os profetas ensinou o povo, Jesus Cristo veio, expiou por nós, e assim ele preparou todo o caminho para que nós pudéssemos voltar à presença dele. Que nós possamos entender tudo isso e colocar em prática. Em nome de Jesus Cristo. Amém.